Não se deixe engordar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito importante que me fez refletir nos últimos 15 dias, porque eu passei por uma situação onde eu realmente precisei refletir sobre a minha saúde, os meus cuidados com o meu corpo e entender que jamais a prioridade vai ser a estética, e sim, de fato, a minha saúde, né? Como é que eu vou estar no meu dia a dia, na minha rotina. Então, se você é novo aqui, eu falo sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sobre cuidados com a mente, com o corpo e com o espírito. Eu estou aqui para ter um bate-papo com vocês, para conversar sobre isso, né? Sobre não se deixar engordar e trazer um pouquinho do que eu passei nesses últimos dias. Então, se você é novo no meu canal, já se inscreve. Estamos chegando a quase 300 inscritos. Eu só tenho que agradecer a cada um que está aqui comigo, me acompanhando e que conhece um pouquinho dessa minha jornada no processo de emagrecimento. Então, vamos lá para o vídeo. Não tem roteiro, vai ser literalmente uma conversa. Não organizei nenhum tópico, nenhuma dica, porque realmente vai ser minha experiência nesse vídeo. Eu quero falar algo que aconteceu comigo recentemente e como é importante a gente refletir sobre a nossa saúde. Para quem já conhece a minha história, já é escrita aqui no meu canal, sabe que eu perdi 10 quilos no ano passado. Só que com o processo de ganho de massa muscular, eu saí dos meus 59 quilos e fui para os meus 62 quilos, que era o peso ideal para mim, para que eu tivesse aí mais massa magra, para que eu pudesse chegar aí num peso onde ficasse melhor, nem ficasse tão magra, sem músculos, né, e não ficasse tão com peso mais elevado, com a porcentagem de gordura mais elevada. Então, a meta não é emagrecer, mas chegar no percentual de gordura ideal. E aí, o que aconteceu? Nesse ano, em 2026, eu tenho cuidado de mim, feito meus exercícios físicos, comecei a praticar mais intensamente o jiu-jitsu, que tem me ajudado muito, e também me alimentado bem melhor. Porém, como eu tive alguns problemas de saúde no ano passado pra cá, eu tive que começar a me cuidar para além da estética. Então, fazer exercícios físicos, comer bem, não era mais uma opção para cuidar do meu shape ou algo do tipo, mas era para cuidar da minha saúde. E eu ganhei alguns quilinhos a mais, viajei, quando a gente sai da rotina e volta é um pouquinho difícil. Fui para Curitiba, acabei engordando um pouco, mas depois retornei para o meu peso que eu estava antes e tentei manter. Mas o que é que me veio à mente? Sobre não se deixar engordar. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente chega no nosso peso ideal, pronto, tá tudo certo e cheguei no meu objetivo. Mas na verdade a gente não pode retornar para o que a gente era antes. Eu já cheguei, já perdi meus 10 quilos, já tô aqui ganhando minha massa magra, tá tudo ok. Não, a gente tem que continuar se cuidando ali, para que a gente não tenha o efeito rebote, que eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, para que de fato a gente não venha tá ganhando todo o peso novamente. E falando um pouco sobre saúde, eu quero mostrar para vocês que a importância de não se deixar engordar para os cuidados com a sua saúde. O fato de eu ter engordado uns 2, 3 quilos a mais me fez ter alguns probleminhas de saúde. Então, eu já estava, já vinha fazendo check-up, então já tinha passado por exames de hemograma, fiz exame de sangue completo, enfim, fiz inúmeros exames de um ano passado para cá, pois para quem conhece também um pouquinho da minha história, para quem convive comigo e até compartilhar no meu Instagram, que tá aqui embaixo, se você ainda não me segue lá, que eu estava com anemia. Então, quando eu descobri que eu estava com a deficiência de ferro, que já não era mais a opção de comer comidas que continham ferro, que iriam me sustentar. A minha ferritina estava muito baixa, Eu precisei tomar, fazer um tratamento de tomar, ferro, a ferritina intravenoso na unidade de pronto atendimento aqui da minha cidade. Então, eu passei acho que quase 2, 3 meses indo para a UPA, fazendo o intravenoso, na veia, e foi um desafio, porque eu não gostava, nunca tinha ido assim, nunca tinha dado entrada numa unidade de pronto atendimento, e eu sei que era só para tomar uma medicação, mas me fez refletir muito, e eu acredito que nada acontece por acaso, sabe? Foi muito importante esse tempo onde eu tive que ir para a unidade para fazer essa minha reposição de ferro, porque eu comecei a refletir sobre, eu não posso emagrecer a ponto de não estar saudável, sabe? A ponto de só pensar na minha estética. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar com o corpo mais definido. Não, eu preciso emagrecer, eu preciso estar no meu peso ideal porque eu preciso ter saúde. Então, a minha visão, ela mudou muito sobre ter uma vida saudável, porque antes, não que eu não pensasse nisso, até porque eu já passei por outros problemas,
tive pneumonia no ano passado, até compartilhei aqui, e isso me fez refletir também. E aí depois eu tive essa anemia e eu entendi que não era sobre comer pouco, sabe? Vou comer pouco para que eu venha emagrecer mais rápido, mas é porque eu realmente entendi que eu precisava comer bem, e comer bem mesmo, sabe? Comer minhas comidas saudáveis. Eu não gosto de algumas comidas, por exemplo, comidas que contêm ferro, por exemplo, eu não gosto, por isso que eu estava com deficiência de ferro, por exemplo, feijão, lentilha, beterraba, couve, enfim, alimentos que tinham ali ferro, eu não consumia. E isso me fez, né, realmente ficar cada vez mais fraca, cada vez mais indisposta, e a gente acha que é porque a gente está acima do peso, que a gente está com preguiça, que a gente está só com indisposição ou com cansaço. Mas, na verdade, quando a gente vai ver o nosso hemograma, vai ver os nossos exames, tem alguma coisa errada. Por isso que é muito importante a gente estar sempre ali acompanhando, né, os nossos exames, fazendo o nosso check-up, não só fazendo uma atividade física, não só se alimentando bem, mas sabendo como está a nossa saúde. E aí a gente se conhece mais. E esse processo eu consegui entender um pouco mais do meu corpo, sabe? Hoje eu consigo olhar para mim e ver o que é que tá certo, o que é que tá errado, o que é que funciona, o que é que não funciona. E isso só foi possível quando eu, infelizmente, passei mal e tive que ir para a UPA para realmente fazer essa reposição de ferro no meu sangue. E aí, falando para vocês um pouco sobre não se deixar engordar, é porque às vezes a gente quer chegar no extremismo. Vou comer pouco para emagrecer ou vou comer demais para engordar. A gente não pode pensar dessa forma. Até tem um vídeo que eu falo aqui sobre não se deixe engordar, né? Falando mais sobre esse tema, quando eu falo que quando a gente pensa como alguém magro, nunca mais a gente engorda, e é verdade. Mas não tô falando apenas de gordura, de corpo bonito ou corpo shapeado, mas realmente de ter saúde. Então, eu entendi que eu não precisava comer pouco, eu não precisava me restringir, eu não precisava pular refeição, eu não precisava fazer muitos jejuns, eu não precisava ficar horas sem comer e até mesmo cortar alguns alimentos, né? O que eu quero mostrar pra vocês é que às vezes a gente acha que eu quero ficar magro demais, ou às vezes eu quero engordar. Não se deixe engordar e não se deixe emagrecer a ponto de você ficar doente. Então, isso que eu compartilhei com vocês é porque realmente eu me descuidei, né? Talvez comi pouco ou talvez comi muito, né? Porque eu também tive um ganho de peso e eu tava pensando sobre isso, né? Às vezes a gente ganha um pouquinho mais de peso e a gente começa a passar mal, sentir alguma coisa. Às vezes muda, né? No nosso exame de sangue, enfim, alguma taxa vai aumentar, outra vai diminuir. Então a gente precisa estar atento a essas questões também, não só ao nosso corpo. Eu vou olhar pro espelho e vou ver lá minha barriga linda, maravilhosa, ou minha roupa folgada e tal. Mas como é que tá as suas taxas? Como é que tá a sua saúde? Então, trazendo isso para minha realidade, eu pude aprender que não é sobre ter um corpinho bonito, mas é sobre realmente ter saúde. Então, se eu tenho um conselho para dar para você não se deixe engordar, mas também não se deixe emagrecer demais, sabe? A ponto de você ficar doente, a ponto de você ficar com as taxas muito baixas. E quando eu emagreci, eu não sabia que eu estava com anemia. Então, eu emagreci e realmente tinha momentos que eu me sentia até um pouco mais fraca e indisposta. E eu até conversei com a minha Nutri, eu acho que eu tô ficando um pouco sem energia. A gente fez algumas vitaminas e tal, algumas suplementações que me ajudaram, mas até então eu não sabia que estava com anemia. E foi aí que realmente, fazendo esses exames, fazendo essa minha rotina, né, de estar me cuidando para além de fazer exercícios físicos, para além de comer bem, eu fui entendendo o meu corpo. Então, se eu tenho um conselho para dar para você, é que se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter um corpo saudável, uma mente saudável, comece a olhar para além das atividades físicas, para além de ter um corpinho bonito, porque você não sabe como está a sua saúde, né? Então, eu aprendi muito nesse processo, acredito que foi necessário. Tô me cuidando, tô me sentindo muito melhor, graças a Deus. Tô fazendo meus exames, tomando o que precisa tomar de medicação, tô bem melhor. E eu espero mostrar para vocês que não é só sobre a gente estar ali compartilhando na internet treinos, um corpo bonito, uma alimentação bonita, se a gente não tá de fato bem. Então eu quero mostrar, ser muito transparente, que infelizmente eu passei por isso como qualquer outra pessoa pode passar, sem saber, né? Às vezes a gente acaba indo pelos outros, acaba tentando algumas estratégias que às vezes não dão certo, e tá tudo bem. E só para terminar esse vídeo, tô até aqui com a minha garrafinha, uma dica que eu vou deixar para vocês, como eu falei, não tinha roteiro esse vídeo, mas uma dica que eu posso deixar para vocês tenham um acompanhamento, né, de um nutricionista, façam exames
com muita periodicidade, né? Não deixem para fazer a cada 2, 3 anos, não, que vocês façam isso com muita frequência, que vocês se conheçam, se observem, né? Eu acho que nós mulheres, a gente tem um defeito grande de não olhar pra gente, de, o que tá acontecendo comigo? Quais são as mudanças que eu tô percebendo? E algo que me impactou muito foi a minha mente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, querendo ou não, eu fiquei tão ansiosa, né, com essa situação, que eu disse, meu Deus, será que tá tudo bem comigo? Será que é alguma coisa grave? E nossa mente, ela burla a gente. Então, se você tá passando por um processo de emagrecimento, ou de ganho de massa magra, ou se você realmente tá tentando ser uma pessoa mais saudável, se você não cuidar da sua cabeça, gente, isso atrapalha muito. Porque você vai ficar triste, você vai ficar desanimada, e você vai comer mais, você vai descontar na comida. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês que eu aprendi muito durante esse tempo foi: qual é o sentimento que me faz comer mais? Às vezes é quando eu tô triste, e eu tive a certeza disso. Quando eu tô triste com algo, eu vou descontar na comida. Mas eu só entendi isso depois que eu fiz alguns testes. Por exemplo, eu observava, né, aquele pico que me dava de, tipo, querer comer algo fora da minha dieta. E não era quando eu tava ansiosa, quando eu tava estressada ou quando eu tava no tédio, mas era quando eu tava mal. E aí, quando eu tava mal, tipo, triste, eu ia lá e comia um docinho, eu ia lá e comia uma pizza, eu ia lá e comia um açaí. E isso tava me deixando engordar. Por isso que o tema desse vídeo é não se deixe engordar. E quando eu falo sobre deixar engordar, não é tipo ganhar peso na balança em si, sabe? É você tá mais flácida, tá mais inflamada, tá mais inchada, né? Com retenção de líquido. E isso faz muito mal à saúde, gente. A gente acha que é só pra estética, mas não, faz muito mal, me fez muito mal. Porque, enfim, eu passei mal, tive que ir pra UPA, senti algumas dores, e era por causa justamente disso. De tentar descontar algumas coisas em cima da comida. Então a gente precisa começar a se conhecer. Se você não conhecer o seu corpo, se você não conhecer a sua mente, se você não conhecer você, não vai ter médico que vai conhecer, não vai ter exame, não vai ter nada. Você precisa se conhecer primeiro. Então, a partir do momento que eu entendi que quando eu tô triste, eu vou descontar na comida, eu tô começando a mudar a minha rota. Se eu tô triste, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que não seja comida. Então, você precisa conhecer você não pode deixar se engordar, e você não pode deixar, né, ficar doente e ficar descontando, ficar ansiosa, ficar preocupada e ficar descontando aí no seu corpo, porque o corpo, ele às vezes dá sinais, a gente não observa, e aí ele começa a gritar pra ver se você observa ele. E foi isso que aconteceu comigo, né? Ele precisou gritar mesmo, né? Eu tive que passar mal, tive que sentir dor pra entender que calma, tem alguma coisa estranha. Mas por que você não olhou pra mim, né, com mais autocuidado? E eu falo tanto sobre isso e nesse momento eu me descuidei. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, isso não é vergonhoso. E é um processo que a gente tem que estar em constância, mas não são todos os dias que a gente vai estar em constância. E quem me conhece sabe aqui no canal que eu já passei por muitas fases. E eu espero que também, de alguma forma, eu possa incentivar vocês a cuidarem mais de vocês, da mente, do corpo, da saúde, e que, assim como as minhas experiências, possam trazer também experiências para vocês de conhecimento e de autocuidado, né? Então, se avaliem, se olhem, se cuidem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.